Olá! Aristóteles, importante filósofo grego, dizia: devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Esse é o princípio da lei das cotas. O estudante negro, pobre, de escola pública, com família que luta para sobreviver, não tem como concorrer com quem frequentou as melhores escolas a vida toda, foi bem alimentado, teve vida cultural intensa. Eles são desiguais, portanto, não dá para falar em meritocracia quando as pessoas que concorrem a uma vaga na universidade, por exemplo, não partem do mesmo patamar. A escravidão foi abolida, mas as sequelas permanecem até hoje na nossa sociedade. As ações afirmativas tentam corrigir essa dívida histórica. A lei de cotas é o tema do Bom para Todos, que começa agora. As cotas, elas puseram, digamos, no cenário da nossa pauta de discussão, o quão desiguais nós somos. Gostaria de saber quem tem direito às cotas nas universidades. A lei de cota ajuda muitas pessoas a se formar e ser alguém na vida. Em sessão de abril de 2012, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, declarou a constitucionalidade das cotas e deu ênfase à necessidade de corrigir o histórico de racismo no nosso país. A maioria das universidades brasileiras já adotou o sistema de cotas. Das 6 que não o fizeram, 3 são de São Paulo, entre elas a USP. Está na lei de 2012. As instituições de ensino federais têm um prazo de até 4 anos para reservar 50% de suas vagas aos cotistas. Tem direito a esse percentual estudantes negros, pardos, indígenas e com renda máxima de um salário mínimo e meio e que tenham, em todos os casos, cursado o ensino médio integralmente em escolas públicas. Quando a gente pensa nos negros, nos indígenas, a gente tem que também ter um recorte histórico, né? A gente tem que lembrar que os negros foram escravizados por mais de 300 anos nesse país, né? Não dá pra gente achar que simplesmente isso vai se resolver naturalmente. Apesar de contemplar apenas instituições federais, a lei de cotas foi adotada pela maioria das universidades estaduais do Brasil, ainda que não integralmente. Caso do Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Paraíba, Bahia. Das 6 universidades estaduais brasileiras que não adotaram a lei de cotas, 3 são de São Paulo: USP, Unicamp e Unesp. A USP, ela ainda é uma universidade extremamente elitista, que não tem tido uma dificuldade muito grande para corresponder os índices que as outras universidades já estão correspondendo. Então, por exemplo, nos dados do ano de ingresso no ano de 2016, a gente tem 83% de alunos que se autodeclaram brancos e brancas e do restante do percentual, a gente tem 9% de alunos e alunas que se autodeclaram pardos e pardas, 2% que se declaram pretos e pretas e 0,5% que se autodeclaram indígenas. Na USP, por exemplo, os alunos discutem a criação de cotas raciais há 10 anos. A ideia de cotas ela surge aqui no Núcleo de Consciência Negra e até hoje não chegou aqui. A gente tem a discussão, mas a USP não tem cotas, né? A USP é uma das poucas no Brasil, mesmo quando você olha para as estaduais, que não tem cotas, né? Então a gente vive em São Paulo, você tem 35% da população é negra, aqui você tem 18% dos alunos são negros, no todo. Sendo que tem cursos, por exemplo, na engenharia que é menos de 15%. Então quer dizer que é uma grande defasagem, né? Se a gente pensar que é 35% e que aqui não tem 30%, não tem 25%, né? O projeto da Frente Pro Cotas, por exemplo, ele coloca que é 25% para negros, né? Na reunião anual do Conselho da USP, formado por representantes de todos os institutos, houve mobilização de funcionários, professores e estudantes em prol da lei de cotas. Mas nem a petição pública, com quase 12 mil assinaturas em favor das cotas, sensibilizou o Conselho. O vestibular da FUVEST 2017 vai adotar apenas os critérios do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, outro programa federal que utiliza as notas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, na classificação dos vestibulandos.
gente sabe que é fundamental para a democratização do acesso à universidade, que a população negra e indígena possa entrar e ter a garantia do acesso. Obviamente, a gente também luta por permanência. Essa universidade, da forma como ela está colocada, né, é justamente para manter da forma como está, para a manutenção do status quo, né? Então eu acho que é simbólico, né? Ainda mais quando a gente sabe que a maior parte das universidades hoje do Brasil tem cotas. A gente vai seguir lutando até que tenha cotas na FUVEST. Nosso convidado de hoje é o professor da Escola de Comunicação e Artes da USP, Ivan Siqueira. Membro do Conselho Nacional de Educação, ele é também coordenador do Núcleo de Apoio à Pesquisa dos Estudos Interdisciplinares do Negro Brasileiro. Tudo bem, professor? Tudo bom, boa tarde. Vamos em frente. Professor Ivan Siqueira já escreveu artigos levantando os equívocos dessa postura da maior universidade pública do país. Por que a USP resiste tanto à questão das cotas? Acho que é um pouco... tem um fundo histórico, né? A maneira como a universidade foi criada em 1934, a dificuldade da USP de se deixar permear pelas questões mais candentes da população como um todo, um elitismo exacerbado, uma visão muito eurocêntrica, não só em aspectos da ciência, mas também do ponto de vista antropológico, cultural. Isso tudo gerou, digamos, um processo em que, apesar de nós termos em São Paulo o maior número percentual na Bahia, mas numericamente o maior contingente de negros no país está em São Paulo, né? Uhum. Somos mais de 3 milhões. Isso não sensibiliza, não tem sensibilizado a universidade, os seus dirigentes especialmente, a ter medidas compatíveis com o histórico da contribuição negra para São Paulo, para o país, e o quanto a universidade ainda é um meio importante, não só para a ascensão social, mas ela é um meio importante para determinações de políticas, de processos, de mudanças, de maneiras de pensar o país. Não é possível queremos pensar o Brasil sem a participação do negro. Em São Paulo, por exemplo, as primeiras cotas foram para os brancos, porque até então, no começo da industrialização, só os italianos e seus descendentes tinham vagas nas indústrias. Foi preciso que se criasse uma lei, expedientes legais, para que os brancos, pobres, não descendentes de italianos, pudessem ter espaço na indústria paulista. Quer dizer, as pessoas não sabem disso. São 128 anos da abolição da escravatura no Brasil. É pouco mais de uma década de adoção do sistema de cotas. A pergunta que vem das ruas está diretamente ligada a estes dados. Gostaria de saber quem tem direito às cotas nas universidades. Então, a lei é federal, né, como vocês disseram. As universidades federais teriam que implementar o programa. As universidades estaduais o fizeram, mas não há lei estadual aqui em São Paulo ainda que obrigue, né, senão talvez já tivesse acontecido. Então, basicamente, são 3 critérios. Você tem que combinar, tem que ter feito o ensino médio todo na rede pública, né? Você tem um critério financeiro, até um salário mínimo e meio per capita por cabeça, e a questão da identidade étnica, a declaração, os chamados PPIs, pretos, Sim. pardos, indígenas, né? Então, é essa combinação que faz com que você possa pleitear uma eventual vaga enquanto cotista, né? Vamos ver algumas das dúvidas mais frequentes e as perguntas mais comuns com relação à lei de cotas. A reserva de 50% das vagas para alunos de escolas públicas se aplica a todos os cursos? Sim. Em cada curso, pelo menos metade das vagas deverão ser ocupadas por estudantes que cursaram todo o ensino médio na rede pública. Haverá um critério de renda na distribuição? Sim, a lei determina que metade das vagas reservadas às cotas sociais serão preenchidas por alunos com renda de um salário mínimo e meio per capita. Bom, já tem alguns anos da lei de cotas, a gente já pode dizer que o país está se transformando ou os passos ainda estão muito lentos com relação a isso? Então, eu acho que há pelo menos 2 perspectivas, né? Uma mais positiva e uma, digamos, não tão positiva. A perspectiva mais positiva mostra que sim, porque já são milhares de jovens e adolescentes que dificilmente não teriam acesso
a universidade, a não ser, né, por esse programa, por essas medidas. Então, isso, obviamente, representa mudança geracional, de mercado de trabalho e de percepção também da sociedade, da potencialidade de uma etnia que até então é vista como subalterna e praticamente relegada a funções consideradas de menor expressão. Por outro lado, comparado ao tamanho da demanda, ainda é tímido o processo. Né? Então, depende do olhar. Né? Quando a gente olha o número da juventude que está fora, tanto do ensino médio como da universidade, são mais de 8 milhões de jovens que não, os chamados neném. Eles nem estão no ensino médio e nem estão na universidade, não estão em lugar nenhum. Mas quando a gente olha para o outro aspecto daqueles que conseguiram dar o contorno nesse cerco, nessa armadilha, então a gente se alegra. Então acho que é possível ter os dois sentimentos, de alegria e positivismo, no sentido de pensar que a gente conseguiu muita coisa, mas ainda há muito a ser feito. Né? E no caso de São Paulo ainda há tudo por ser feito. Né? Sempre São Paulo. No próximo bloco, uma cotista faz orgulho da família, mas ainda convive com a desconfiança de seus colegas de classe. A gente tem que lutar muito para que, assim, as pessoas entendam que esses espaços também são nossos, né?